O disparo explode no ar como um trovão cortando a tarde, e a égua branca dobra as pernas antes de tombar, levantando uma nuvem de pó que parece engolir o mundo por um instante. Mateus, com a arma ainda fumegando, sente o peito apertar em pânico, percebendo que algo não encaixa. O animal não avançou, desviou. Thomas chega correndo, a câmera presa na mão, gravando cada segundo enquanto os olhos dele captam algo impossível. A égua havia tentado proteger alguém, ou algo atrás de si. O silêncio que toma conta da aldeia carrega um medo antigo, como se todos tivessem pressentido ao mesmo tempo que o tiro não havia parado um risco. Havia interrompido um aviso. No meio da poeira, o vento sopra fraco, mas traz uma sensação estranha, quase um sussurro. E se o verdadeiro perigo ainda estiver chegando? Quem realmente estava fugindo de quem naquele instante? Thomas ajoelhou-se ao lado da égua, sentindo o coração bater no ritmo apressado da respiração dela, como se cada segundo pudesse decidir entre vida ou morte. O vento carregava um cheiro de terra úmida misturado ao metal do sangue, e isso fez o estômago dele revirar. Mateus continuava repetindo que o animal vinha em disparada, que não tivera escolha, mas o tom da sua voz denunciava mais medo do que certeza. Cira aproximou-se devagar, com passos curtos, os olhos atentos como quem reconhece um sinal antigo. Quando ela tocou a cicatriz em meia-lua, a reação foi imediata. Lyra se encolheu, não por dor, mas como quem teme revelar um segredo. Thomas sentiu um arrepio subir pela coluna ao perceber que aquela cicatriz parecia quase quente. E a pergunta que brotou dentro dele o fez engolir em seco. Que tipo de animal carrega uma marca que parece pulsar como um aviso vivo? O murmúrio da aldeia começou a crescer atrás deles, vozes assustadas perguntando o que estava acontecendo. Quem havia sido ferido? Se o perigo ainda estava perto. Mateus levantou-se abruptamente, como se quisesse afastar todos, mas o olhar que lançou para Lyra o denunciava. Ele não sabia mais se havia errado ou se ainda estava certo. Thomas, ainda filmando, aproximou a câmera da cicatriz, percebendo que quanto mais observava, mais aquela marca parecia antiga, como algo gravado muito antes de Lyra nascer. Cira respirou fundo e disse, quase num sussurro, que já vira um símbolo parecido há muitos anos. Numa noite em que o céu ficou vermelho e os animais fugiram para a mata. Um silêncio pesado tomou conta dos três. A égua tentou erguer a cabeça por um instante, como se quisesse alertá-los de algo. E nesse movimento frágil, Thomas sentiu uma certeza estranha. Aquela égua não estava fugindo. Ela estava guiando alguém ou algo para longe da aldeia. O barulho de algo quebrando na mata interrompeu o momento, ecoando como um aviso vindo das sombras. Todos se viraram ao mesmo tempo. E por um instante, até o vento pareceu parar. Lyra forçou o corpo a mover-se, a respiração acelerada como se tentasse alertá-los de que o som não era aleatório. Mateus segurou o rifle com força, mas a expressão em seu rosto já não era de ataque. Era de dúvida. Thomas manteve a câmera firme, apontada para a floresta enquanto seu coração batia tão rápido que ele sentia o pulso nas pontas dos dedos. Cira murmurou que certos sons não vinham de animais comuns. A luz da tarde começou a mudar, tornando-se mais fria, mais pesada, como se o sol também recuasse. E no meio daquele silêncio tenso, uma pergunta atravessou a mente de Tomás como um relâmpago. E se algo estivesse perseguindo Lyra? E não o contrário? A floresta respondeu com outro estalo, mais próximo, mais pesado, como se algo grande estivesse se movendo entre os troncos. Que são tonto e esconto. Lyra tentou levantar novamente, e dessa vez conseguiu erguer a cabeça alto o bastante para relinchar baixo, um som rouco, desesperado, que fez todos estremecerem. Thomas sentiu o ar ficar mais denso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a revelar algo que nenhum deles estava preparado para ver. Cira recuou um passo, os olhos arregalados como quem reconhece um presságio antigo.
Mateus apertou o rifle contra o peito, mas sua expressão já era de puro medo. E então, no silêncio que se seguiu, Thomas percebeu um detalhe no chão. Pegadas grandes, profundas, recentes. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal da região. E a pergunta que surgiu parecia grande demais para ser dita em voz alta. O que poderia ser tão assustador que até uma égua marcada pelo destino tentaria fugir dele? O vento mudou de direção tão rápido que parecia ter vida própria, trazendo um cheiro úmido de folhas rasgadas e algo queimado, como se a mata estivesse tentando avisar. Thomas manteve a câmera ligada, mas agora seu olhar estava mais atento ao ambiente do que à lente. Mateus respirava fundo, tentando manter as mãos firmes no rifle, mas o tremor leve denunciava o medo que crescia dentro dele. Cira aproximou-se de Lyra e colocou a mão sobre seu pescoço, num gesto calmo, quase ritualístico, como se tentasse ouvir o que o animal ainda não conseguia dizer. A égua soltou um resmungo fraco, direcionando o olhar para as profundezas da mata, onde a luz parecia desaparecer. Thomas sentiu o coração bater mais rápido. Havia algo ali, algo que não vinha apenas de instinto animal. E uma pergunta queimou por dentro. Se Lyra correra até a aldeia, não era para atacar? Então de que ela estava tentando proteger todos? Um estalo seco ecoou pela mata, mais forte que o anterior. E Lyra tentou levantar de novo, as pernas tremendo como galhos sob tempestade. Mateus deu um passo à frente, protegendo instintivamente o grupo. Mas Thomas percebeu que ele olhava não só para a floresta, mas também para a câmera, como se temesse ser visto errando mais uma vez. Cira segurou o braço de Tomás e murmurou que a cicatriz na égua não era apenas uma lembrança. Era um sinal que os antigos temiam. Um aviso de que algo sem nome caminhava pela mata quando a lua se escondia. O coração de Tomás pulsou no peito como se quisesse escapar pela garganta. Ele filmou o escuro entre as árvores e sentiu uma presença, não vista, mas pesada. Um silêncio estranho caiu sobre todos, denso, insistente, como se o próprio ar estivesse esperando o próximo movimento. E Thomas pensou: e se aquilo nem fosse um animal? A cada segundo, a mata parecia se aproximar mais, como se respirasse junto deles. O ar ficou mais frio, carregando um som irregular, como passos arrastados sobre folhas molhadas. Thomas aproximou a câmera devagar, sentindo os dedos formigarem, e percebeu que o zoom revelava algo entre as sombras. Um movimento lento, pesado, grande demais para um animal comum. Lyra soltou um relincho curto, tenso, como se reconhecesse aquele som. Mateus engoliu seco e assumiu posição de tiro. Mas hesitou, o rifle baixando alguns centímetros quando o medo superou a coragem. Cira murmurou palavras antigas, quase uma prece, com a voz tremendo como se algo estivesse prestes a sair do escuro e mudar tudo. E então veio outro som. Não exatamente um passo, mas algo arranhando a madeira. Tomás sentiu o estômago gelar. E se aquilo estivesse seguindo Lyra, há dias? O silêncio explodiu quando um galho enorme caiu dentro da mata, fazendo um estrondo que arrepiou até as pedras. Lyra se encolheu, pressionando o focinho contra o chão, e Thomas sentiu a urgência pulsar dentro do peito, como se algo ali estivesse prestes a atravessar a linha entre o invisível e o real. Mateus ergueu o rifle outra vez, mas o suor em sua testa revelava que ele não estava pronto para enfrentar aquilo que não compreendia. Cira deu 2 passos para trás e murmurou que o ciclo estava se repetindo. Palavras que deixaram Tomás ainda mais inquieto. A floresta parecia olhar de volta, viva, consciente, como se testasse a coragem deles. E naquele instante uma sensação tomou conta do grupo. A de que não estavam sendo observados por um animal, e sim por algo que sabia que eles estavam com medo. O ar ficou tão pesado que parecia difícil até respirar. Thomas focou a câmera no escuro da mata, e então algo inesperado surgiu. 2 pontos brilhantes, como olhos refletindo a pouca luz,
mas altos demais para qualquer animal conhecido. Lyra reagiu, levantando a cabeça com um esforço desesperado, emitindo um relincho rouco que soou mais como um pedido do que como um aviso. Mateus recuou um passo, o rifle baixando quase por instinto, como se seu corpo soubesse que aquilo não adiantaria. Cira levou a mão à boca e murmurou que as sombras tinham acordado. Thomas sentiu todo o corpo gelar quando os pontos de luz piscavam. Não como olhos, mas como algo tentando se ajustar à claridade. E foi então que ele soube, sem dúvida alguma, aquilo não estava apenas observando, estava se aproximando. Os pontos brilhantes desapareceram tão rápido quanto surgiram, deixando apenas o eco do silêncio e a respiração acelerada do grupo. Thomas manteve a câmera firme, mas sentia as mãos sem força, como se algo estivesse drenando sua coragem. Lyra baixou a cabeça, vencida pelo cansaço, mas seus olhos continuavam fixos no mesmo ponto da mata, como se esperasse o retorno daquela presença. Mateus limpou o suor da testa, tentando recuperar o controle, mas seu olhar perdido denunciava que ele já não acreditava que o rifle fosse útil contra aquilo. Cira aproximou-se devagar e disse que há décadas ouvira histórias semelhantes. Sombras com olhos que observavam, seguindo animais marcados por um destino estranho. O vento soprou mais frio, e o grupo percebeu que não era apenas medo. Era um aviso. Algo estava rondando, curioso e inteligente, e cada segundo ali poderia ser tarde demais. A luz começou a mudar novamente, escurecendo como se um eclipse silencioso estivesse se formando sobre a mata. Thomas aproximou-se de Lyra, tentando ver se ela ainda conseguia respirar com alguma força, mas o peito dela subia e descia rápido, como se a qualquer momento pudesse desabar. Mateus deu alguns passos para trás, percebendo pegadas ao redor. Não eram apenas aquelas grandes, estranhas, mas marcas menores, como se algo tivesse circulado a égua dias antes. Cira olhou para o céu e murmurou que a noite estava chegando cedo demais. A tensão cresceu como uma parede invisível ao redor deles, prendendo o ar. Thomas sentiu o estômago gelar. Se a escuridão chegasse antes que entendessem o que estava perseguindo Lyra, talvez nenhum deles tivesse chance de voltar para a aldeia. E a pergunta voltou com força. Por que aquele ser estava interessado justamente nela? O som voltou. Não um estalo, não um passo, mas algo muito mais perturbador. Uma respiração profunda, lenta, como se a floresta inteira estivesse exalando. Lyra tentou levantar, lutando contra a dor, e dessa vez conseguiu ficar parcialmente de pé, apoiando-se numa coragem que parecia vir de outro lugar. Thomas filmou o movimento, sentindo que aquele registro poderia mudar tudo o que sabiam sobre a mata. Mateus recuou, percebendo que a respiração vinha de um ponto alto, muito acima do chão. Cira deu um passo à frente, como se reconhecesse o som. O coração de Tomás acelerou tanto que ele mal conseguia pensar. A presença estava perto, tão perto, que parecia sentir o medo deles. E pela primeira vez, Thomas se perguntou se aquilo realmente queria machucar ou se estava procurando algo que haviam tirado dela. A floresta estremeceu com um som grave, como madeira sendo pressionada por algo gigantesco. Tomás virou a câmera para o alto, mas a copa das árvores era densa demais. Lyra deu 2 passos tortos para o lado, tentando afastar-se, e o grupo instintivamente seguiu o movimento dela, como se estivesse guiando-os. Mateus segurou o braço de Thomas e sussurrou para não fazer barulho. Cira abaixou-se, tocando o solo, e disse que a vibração vinha de algo grande. E furioso, o ar ficou tão denso que parecia grudar na pele. Thomas percebeu que aquele ser estava procurando. Não atacando, mas rastreando, seguindo um rastro invisível. Lyra relinchou baixo, quase um choro. Foi então que Thomas entendeu.
Aquele ser estava ligado a ela muito antes de chegar à aldeia. O som cessou de repente, deixando um silêncio tão profundo que parecia impossível pertencer ao mundo natural. Todos ficaram imóveis, como se até respirar pudesse chamar a atenção daquilo. Lear virou a cabeça lentamente, encarando Thomas com um olhar que parecia pedir ajuda, confiança ou despedida. Antes que ele pudesse reagir, um ruído grave ecoou mais ao fundo, como um lamento antigo. Cira levou a mão ao peito e murmurou que a floresta estava pedindo o que era dela. Mateus ficou pálido, entendendo tarde demais que o problema nunca foi a égua ser selvagem, mas sim o que ela carregava consigo. Thomas sentiu a verdade bater com força. Algo muito maior estava prestes a emergir das sombras. E quando a mata respirou outra vez, ele soube que aquilo estava vindo. E vinha rápido. O chão vibrou tão forte que pequenas pedras saltaram, como se algo enorme estivesse avançando por baixo da terra. Thomas sentiu o estômago revirar, e pela primeira vez pensou em largar a câmera e fugir. Mas algo na expressão de Lyra o prendeu ali. Um pedido silencioso. Um pedido silencioso, desesperado. Mateus ergueu o rifle, mas a mão tremia tanto que parecia inútil. Cira se aproximou da égua e colocou a mão sobre a cicatriz dela. E naquele instante a marca brilhou fraco, como uma lua encoberta por nuvens. O brilho durou segundos, mas foi o suficiente para todos entenderem. Aquilo não era apenas uma marca. Era um sinal, um chamado. O vento soprou mais frio, e o silêncio da floresta pareceu se curvar ao redor do grupo. Tomás sentiu a pele arrepiar. A presença não estava apenas chegando. Estava respondendo. Um rugido abafado atravessou a mata, tão grave que fez o ar vibrar no peito de todos. Não era um som de animal conhecido. Parecia vir de algo grande demais, antigo demais. Lyra tentou levantar outra vez, as pernas trêmulas, mas não era para fugir. Era como se tentasse ficar entre o grupo e a floresta. Tomás filmou, mesmo com o medo apertando sua garganta. Mateus deu alguns passos para trás, percebendo que nenhuma arma poderia deter o que estava prestes a surgir. Cira olhou para a égua e murmurou que aquele tipo de ligação não se via desde histórias quase apagadas da memória. O rugido se repetiu, desta vez mais perto, quebrando a calma frágil que restava. Thomas sentiu o corpo inteiro gelar. Seja o que fosse aquilo, estava vindo direto para eles. A mata abriu espaço por um instante, como se algo enorme estivesse prestes a atravessar. Galhos se curvaram e folhas rodopiaram com violência. Thomas levantou a câmera, tentando captar qualquer movimento, mas era como filmar um pesadelo. Sombras que se moviam sem forma definida. Lyra levantou finalmente, cambaleando, mas com uma determinação que não pertencia a um animal ferido. Mateus deu um passo à frente para impedir que ela avançasse, mas Cira o segurou, dizendo que a égua sabia o que fazia. O som da respiração daquela presença ficou mais claro, mais pesado, mais próximo. Tomás sentiu o coração bater tão rápido que parecia ecoar pelo corpo. E então percebeu um brilho fraco no meio das sombras, não olhos desta vez, mas algo pendurado, balançando, como um amuleto. O brilho se aproximou, e então um passo pesado ecoou, fazendo o chão tremer. Lyra relinchou baixo, como se estivesse respondendo a algo que só ela compreendia. Thomas focou a câmera no objeto pendurado. Parecia um amuleto de madeira, antigo, talhado à mão, oscilando no ar como uma lembrança perdida. Quando o vulto enorme se moveu um pouco mais, o amuleto bateu contra algo que parecia ser pele. O medo tomou conta do grupo, mas havia algo estranho. Não era um ataque. Era quase uma busca. Mateus apertou os dentes, percebendo que o ser gigante não estava ali por eles.
estava atrás da égua. Cira murmurou que certas criaturas não esqueciam aqueles que carregavam marcas do outro lado da noite. E naquele instante Thomas entendeu. Aquela cicatriz não era um enigma. Era um vínculo. Bom, o amuleto balançou mais forte quando a presença emergiu um pouco mais, grande demais para ser compreendida pela mente humana. Tomás sentiu as pernas falharem e precisou se apoiar em Mateus. Lyra deu um passo à frente, e a cicatriz brilhou como nunca antes, iluminando o ar ao seu redor. O ser pareceu parar, como se reconhecesse finalmente aquilo que buscava. Cira levou a mão à boca, lágrimas se formando nos olhos, murmurando que a noite havia mandado sua outra metade de volta. Mateus, tomado entre medo e arrependimento, deu um passo atrás, percebendo que tudo o que fez antes, o tiro, o pânico, estava longe de reparar o que acontecia agora. Thomas filmou o momento em que a floresta ficou completamente silenciosa. E então, algo gigante respirou fundo e respondeu ao brilho da cicatriz. A floresta ficou tão silenciosa que até o farfalhar das folhas pareceu prender a respiração. A sombra colossal recuou levemente, como se avaliasse o grupo antes de escolher o próximo movimento. Lyra deu outro passo hesitante, mas sua cicatriz brilhou mais forte, iluminando o ar como uma pequena lua viva. Thomas filmou sem piscar, sentindo que aquilo estava levando-o a testemunhar algo proibido, algo que não deveria existir no mundo comum. Mateus apertou os dentes, dividido entre proteger o grupo e reconhecer que nada daquilo podia ser combatido. Poderia ser. Combatido. Cira, com lágrimas discretas, sussurrou que aquela ligação era antiga. Mais velha que a aldeia, mais velha que as histórias contadas ao redor do fogo. A presença respirou fundo, e o ar vibrou no peito de todos. A pergunta que atravessou o silêncio era inevitável. E se a criatura não estivesse ali para atacar, mas para recuperar o que fora perdido? Um rugido baixo, profundo, atravessou a mata, mas dessa vez não veio com fúria. Veio com dor. Um lamento que fez Lyra erguer a cabeça, como se finalmente entendesse. Thomas sentiu o ar ficar mais pesado, como se a verdade pendesse sobre eles, prestes a cair. A luz da cicatriz refletiu nos olhos dela, criando um brilho úmido, quase triste. Mateus respirou fundo e deu um passo para o lado, permitindo que a égua se aproximasse da sombra, mesmo contra o instinto de se proteger. Cira murmurou palavras antigas, como se estivesse tentando acalmar algo que já conhecia, algo que tinha sido esquecido pela aldeia, mas não pela floresta. O som da criatura se repetiu, mais suave, como uma lembrança chamando outra. Nesse instante, Thomas entendeu que aquela marca não era uma maldição. Era um laço interrompido. A sombra colossal inclinou-se levemente, e o amuleto balançou outra vez, refletindo a luz da cicatriz de Lyra como se respondesse a um chamado silencioso. Thomas aproximou-se mais, sentindo que algo importante estava prestes a se revelar. Lyra não recuou. Pelo contrário, aproximou-se com uma calma quase impossível para um animal ferido. Mateus prendeu a respiração, percebendo que a égua não estava sendo atraída. Ela estava sendo reconhecida. Cira murmurou que aquele amuleto era usado para marcar os escolhidos, os que carregavam o vínculo com o guardião da mata, uma criatura que protegia os caminhos antigos. A respiração pesada da presença ecoou uma última vez, e a sombra se curvou, como se fizesse uma saudação. Tomás sentiu as pernas fraquejar. Tudo o que pensavam saber sobre aquela égua estava errado desde o começo. O brilho da cicatriz aumentou tanto que iluminou o chão ao redor, revelando marcas antigas na terra. Círculos,
linhas e símbolos entrelaçados, como se ali tivesse existido um ritual esquecido. Thomas filmou em silêncio, sentindo que estava capturando algo que não seria acreditado por ninguém sem ver. Lyra deu mais um passo, e a sombra enorme se aproximou, mas não de forma ameaçadora. Era uma saudação, um reencontro. Mateus recuou, o peso da culpa esmagando seus ombros. Ele finalmente entendeu que havia ferido um ser marcado pela própria mata. Cira sussurrou que aquele brilho só surgia quando o guardião reencontrava o que havia sido tirado dele. Tomás sentiu o ar vibrar suavemente, como se forças invisíveis estivessem se alinhando. E então percebeu, o encontro não era apenas um reencontro. Era um pedido para que eles se afastassem. O vento soprou de repente, forte e quente, como uma aspiração final da floresta. Lyra deu um último passo, posicionando-se bem diante da sombra colossal. A cicatriz brilhou num tom tão intenso que quase cegou Thomas por um instante. O encontro. A presença ergueu-se, revelando apenas o suficiente para deixar claro que sua forma era grande demais, antiga demais para ser humana ou animal comum. Cira chorou silenciosamente, entendendo que o guardião tinha vindo buscar aquilo que era seu. Mateus, exausto e derrotado, abaixou o rifle pela última vez, aceitando que nada ali era sobre perigo, mas sobre reparação. Tomás continuou filmando, sentindo o coração doer de medo e fascínio ao mesmo tempo. A floresta exalou novamente, e então, a cicatriz de Lyra pulsou em resposta. O encontro estava completo. O brilho ao redor de Lyra começou a pulsar lentamente, como se respirasse junto com o guardião. Thomas tremeu ao perceber que a floresta inteira parecia acompanhar esse ritmo, cada folha vibrando com uma energia silenciosa. Mateus recuou 2 passos, engolindo o peso da culpa que parecia se materializar no ar. Cira caminhou devagar até ficar entre os humanos e a criatura, como se compreendesse a linguagem antiga que se desenrolava. A respiração profunda do guardião ecoou como um trovão distante, mas havia algo mais ali, uma saudade, um reconhecimento. Lyra inclinou a cabeça, e por um instante, parecia que os dois se comunicavam sem som. Tomás sentiu a garganta apertar. Aquilo não era apenas um reencontro. Era uma separação prestes a acontecer. E quando o vento soprou mais forte, ficou claro. O guardião estava ali para levá-la. O guardião deu um passo à frente. E o chão pareceu aceitar sua presença, como se estivesse voltando à posição natural de algo que pertence à própria terra. Lyra não recuou. Pelo contrário, caminhou suavemente, mesmo ferida, como se estivesse sendo guiada por algo invisível. Mateus apertou os olhos, lutando contra o arrependimento que latejava no peito. Cira colocou a mão sobre o ombro dele e disse que certos erros não podem ser desfeitos, apenas compreendidos. Tomás continuou filmando, mesmo sabendo que nenhum vídeo faria justiça àquilo. O amuleto balançou no ar, refletindo a luz da cicatriz como um chamado final. O guardião ergueu a cabeça, liberando um sopro quente que fez as árvores vibrarem. E ali, entre luz e sombra, Thomas entendeu. Havia chegado o momento de Lyra fazer sua escolha. Lyra parou diante da criatura e a cicatriz brilhou com tanta força que iluminou as árvores em volta. O guardião inclinou a cabeça, aproximando-se devagar, como se reverenciasse a égua. Thomas quase deixou a câmera cair ao perceber que Lyra nunca esteve perdida. Ela estava sendo guiada de volta. Cira respirou fundo e disse que havia lendas sobre animais escolhidos para carregar parte do espírito da mata, criaturas capazes de sentir o perigo antes que os humanos sequer percebessem o vento mudar. Mateus caiu de joelhos, a culpa pesando mais que qualquer pedra, murmurando que não merecia ver aquilo. A respiração do guardião tornou-se mais suave, quase tranquila. E Lyra, pela primeira vez desde o tiro, parecia em paz. Tomás sentiu o coração apertar.
O fim estava se aproximando. O ar ficou mais quente, mais pesado, como se forças invisíveis se reunissem ao redor deles. Lyra inclinou a cabeça, e a cicatriz pulsou devagar, acompanhando o ritmo da respiração do guardião. Thomas filmou em silêncio absoluto, sentindo que nunca mais veria nada tão sagrado. Cira deu um passo à frente, segurou a mão de Tomás e disse com voz baixa que aquilo não era perda. Era retorno. Mateus enxugou o rosto, tentando aceitar que seu tiro não havia interrompido um ciclo, mas apenas antecipado a dor de algo inevitável. O guardião levantou o amuleto com uma de suas sombras, fazendo-o brilhar intensamente. Lyra respondeu, com um relincho suave, como um adeus dito, sem palavras. O vento parou. Tudo ficou suspenso. O momento antes de um destino final. O mundo pareceu prender a respiração quando o guardião tocou o amuleto contra a cicatriz de Lyra. Um brilho intenso explodiu, fazendo Thomas erguer o braço para proteger os olhos. O som que se seguiu não foi um rugido, nem um grito, mas algo profundo, quase um canto antigo, que ecoou pelas árvores. Lyra ergueu a cabeça, e por um instante, Thomas jurou ver sua dor desaparecer completamente. Cira começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Mateus caiu sentado, estonteado, testemunhando o que jamais seria capaz de explicar. O brilho começou a diminuir, e a sombra do guardião se ergueu lentamente, como se estivesse se despedindo. Thomas sentiu o peito apertar. Era o fim daquele encontro, e o início de algo que nenhum deles jamais esqueceria. Quando o brilho finalmente se dissipou, a floresta parecia outra, silenciosa, profunda, como se um segredo antigo tivesse sido devolvido ao seu lugar. Lyra permaneceu parada, com os olhos tranquilos, respirando devagar como se carregasse uma paz que nunca tivera antes. O guardião recuou um passo, e embora sua forma permanecesse envolta em sombras, havia algo menos ameaçador em sua presença, quase um alívio. Thomas abaixou a câmera pela primeira vez em muito tempo, sentindo que havia registrado algo que ninguém jamais acreditaria. Mateus manteve o olhar fixo na égua, com vergonha misturada ao alívio de vê-la viva. Cira respirou fundo, murmurando que a ponte havia sido restaurada. O vento soprou suave, carregando folhas de forma gentil, e o grupo entendeu que estavam testemunhando o fim de um ciclo esquecido pela aldeia, mas lembrado pela mata. Lyra deu alguns passos cambaleantes, aproximando-se de Thomas como se quisesse agradecer por ele ter visto sua verdade, e não apenas seu medo. Ele passou a mão suavemente por sua testa, sentindo o calor suave que emanava da cicatriz agora calma. Mateus aproximou-se devagar, hesitante, mas a égua não recuou. Apenas o observou com um olhar sereno, que parecia perdoar mais do que qualquer palavra poderia. Cira caminhou até eles e disse que alguns encontros mudam os vivos e libertam os que guardam o passado. A floresta continuava silenciosa, mas não mais ameaçadora, apenas observadora, como se aguardasse a conclusão daquele capítulo. Tomás percebeu algo inesperado. Lyra já não tremia. Parecia mais forte, inteira. E naquele instante, soube que ela estava pronta para seguir. Para onde? Ele não fazia ideia. O guardião observava de longe, quieto, como alguém que aguarda a despedida inevitável. Lyra virou a cabeça para a sombra colossal e soltou um som suave, quase um canto, que fez o ar vibrar de forma leve. Thomas sentiu um arrepio percorrer todo o corpo, não de medo, mas de algo maior, impossível de explicar. Mateus ficou parado, percebendo que aquela égua nunca foi apenas um animal perdido. Era parte de algo maior que ele jamais entenderia. Cira aproximou-se de Thomas e disse que a floresta chama de volta aquilo que lhe pertence quando chega a hora certa. O guardião inclinou a cabeça, e Lyra respondeu com outro relincho. Um momento pareceu durar uma eternidade, como se o tempo tivesse desacelerado.
Era a despedida silenciosa entre mundos. Lyra deu meia volta caminhando com cuidado em direção à floresta. Cada passo parecia acompanhado de um suspiro da mata, como se ela estivesse voltando ao lar. Thomas deu um passo à frente com o coração pesado, mas Cira segurou sua mão dizendo que não era sua decisão segui-la. Algumas jornadas pertencem apenas à natureza. Mateus permaneceu imóvel, deixando as lágrimas caírem sem tentar esconder. A égua parou por um instante, olhando para o grupo com uma mistura de afeto e despedida. Sua cicatriz brilhou uma última vez, suave, como um adeus silencioso. Então ela entrou entre as árvores, caminhando ao lado da sombra colossal. A mata se fechou atrás dela, como uma cortina viva. Thomas sentiu um vazio profundo, e ao mesmo tempo, uma paz que jamais havia experimentado. A mata ficou completamente silenciosa depois que Lyra desapareceu. Thomas permaneceu parado, sentindo como se a floresta tivesse levado algo dele também. Cira respirou fundo e afirmou que a aldeia estaria segura, não porque foram protegidos, mas porque entenderam o aviso. Mateus limpou o rosto, sabendo que jamais poderia desfazer o erro, mas talvez pudesse honrar o que testemunhou. O vento soprou novamente, desta vez suave e quente, como se fosse o último toque de Lyra, antes de partir. Thomas olhou ao redor e percebeu que tudo parecia mais vivo. As folhas, o ar, até a luz do sol tinha outro brilho. Ele levantou a câmera devagar, sabendo que agora carregava mais que imagens. Carregava um lembrete, e enquanto caminhavam de volta, uma única pergunta ecoou dentro dele. Se a natureza fala tão claramente, por que demoramos tanto para ouvir?